paz do Senhor a todas. Queria ler com vocês hoje uma passagem que está lá em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 ao 24. O tema é a esperança, e na Bíblia diz esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. Diz assim no capítulo 3, versículo 22, no livro de Lamentações: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Esse livro de Lamentações, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. Vocês devem se lembrar dele, até muitos chamam ele de o profeta chorão. Ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações. E o livro de Lamentações é realmente um livro pelo que ele tinha perdido, pelo que o povo de Israel tinha perdido. E eu vejo nesse livro que ele estava profundamente triste e amargurado, porque o contexto dessa época é lá no ano de 586 a.C., que foi quando a cidade de Jerusalém e o templo do Senhor foram destruídos pelo rei Nabucodonosor. Nessa época foi quando o rei Nabucodonosor levou cativo pessoas do reino de Judá para a Babilônia. E eles levaram políticos, os líderes religiosos, e o povo que sobrou ali em Judá ficou abandonado. E naquela época estava tendo fome, combates, miséria, doenças, e o povo de Israel ele se sentiu abandonado por Deus. Ele se sentiu profundamente amargurado e sem esperança. E então o que eu queria trazer hoje o tema é que ainda há esperança em Deus, que nós podemos contar com as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então, voltando nessa época que a gente vê que o povo de Israel estava sem esperança e amargurado, e o profeta Jeremias estava vendo tudo aquilo, o povo dele abandonado, sofrendo, padecendo, pessoas que ele conhecia talvez já tivessem falecido. Então ele estava profundamente triste. Então eu penso, nossa, como é que a gente suportaria ver tudo o que Jeremias viu? E a palavra que Deus tinha dado para Jeremias era de juízo, que o juízo de Deus estava vindo sobre aquele povo. Deus já tinha avisado que aquilo ia ocorrer, mas o povo de Israel ele não quis dar ouvidos à voz de Deus. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, o Senhor Deus também deu uma palavra de esperança para Jeremias. E a gente, quando vê aqui em Lamentações, no capítulo 3, a partir do versículo 22, ou até um pouco antes, no versículo 21, o Jeremias fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então a gente vê que em meio àquele todo sofrimento, em toda aquela situação, aquele cenário que estava ocorrendo, em que eles se sentiram: onde está Deus? Onde está Deus que nos prometeu que nós éramos o povo escolhido? Onde está Deus que nos prometeu que de nós ia vir um rei, um futuro rei que ia nos salvar a todos? E eles pensaram: acabou, não tem mais esperança, as promessas de Deus para nós acabaram, não vão mais se realizar, Deus nos abandonou. Mas não era isso. Deus não tinha abandonado eles, mas Deus trouxe uma palavra de esperança ao coração deles naquele momento tão difícil. E então Jeremias se lembrou, quero trazer à memória o que me dá esperança. Ele se lembrou das promessas de Deus, ele se lembrou que eles não estavam sozinhos, que Deus estava com eles, e aquilo tudo era um propósito de Deus que eles tinham que passar para que eles pudessem ver a glória de Deus quando o Senhor fosse restaurar o povo de Judá, o povo de Israel. Então, como Jeremias falou, quero trazer memória o que me dá esperança, é o que nós devemos fazer hoje também. Nós estamos vivendo momentos muito adversos, tem muitas famílias em luto, tem pessoas com dificuldades de ter o seu próprio sustento, mas em meio a tudo isso, Deus quer que nos lembremos do que nos traz esperança. E o que é que nos traz esperança, Hoje nós temos o tempo da graça, e
esperança para nós é Cristo. Jesus Cristo veio e Ele nos deu a esperança de que teremos algo melhor, teremos a eternidade ao lado dele, veremos a glória de Deus. E essa é a nossa esperança, que tudo isso que passamos vai passar, né? É uma caminhada, nós somos estrangeiros nessa terra e o melhor de Deus está por vir nas nossas vidas. Então nós temos que acreditar e crer e trazer à memória o que nos dá esperança. E além disso, tem na palavra de Deus, na 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que ele diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Então, qual é a razão da nossa esperança? É Jesus Cristo. Então, além de nós termos essa esperança viva dentro de nós, nós temos que levar essa esperança para as pessoas e falar que há esperança em meio a tudo isso, em meio a essa pandemia, há esperança porque a palavra de Deus está se cumprindo e as promessas de Deus, elas nunca falham. As promessas de Deus, Deus nunca falhou e Ele nunca falhará. E Ele tem para nós algo muito melhor, além do que nós podemos imaginar. A Bíblia fala que é tão maravilhoso que a gente nem consegue imaginar. Então vamos ser esse porta-voz da esperança. Em meio a tanta aflição, em meio a tanta dor e a tanta luta, vamos ser a esperança, mostrar qual é a esperança que nós temos. E essa esperança é Jesus Cristo. Amém?